Boa noite a todos, boa noite, bem-vindos ao canal Flaubert Menezes e ao canal também Estudantes da Luz. É uma satisfação estar de volta e revendo todos do estudo aqui presente. Nós que demos uma pausa no último livro, Tambores de Angola, que nós maravilhosamente estudamos, esse livro que nos engrandeceu tão grande e quebrou tantos preconceitos de nós espiritualistas, né? Que iniciamos ali, muitos de nós iniciamos a nossa jornada de estudo do que nós chamamos de espiritismo kardecista, acolhendo um livro, Tambores de Angola, da doutrina Umbanda, foi maravilhoso, foi maravilhoso. E demos uma pausa depois do livro para que a gente possa distribuir esse convite por esse novo livro, né? Para a gente poder agregar novos companheiros de estudo, de trabalho também, de desenvolvimento, para que nós possamos ali alcançar uma disseminação de orientação, né, e de estudo a todos. Quiçá aqui, durante o estudo, uma palavra amiga, um conselho, uma orientação da mediunidade, da sensibilidade, descortinar algumas perguntas que podem vir ao longo da semana, ao longo da nossa vida e que não têm respostas ainda. Nós não temos toda a verdade. O que nós temos é a vontade de estudar e tentar tirar essas indagações nossas também e também de quem vem buscar um alento, que vem buscar essas respostas. Sejam todos bem-vindos. Aqui começa hoje o novo livro Libertação, de André Luiz, ditado a Chico Xavier. E nós vamos direto lá para a sala virtual para conhecer os nossos novos companheiros de trabalho e também os antigos também, né? Os mais experimentados. Boa noite a todos, boa noite. Olá, todo mundo aqui hoje. Se eu perdeu o nome de alguém aqui, eu vou falar rapidamente, né? Giane, Denise, Emanuele, Rodrigo, Sônia, Maria Aparecida, Maria Lúcia, Emília, Tanara, Ana Heloíse, Aline, Beto, Fátima, Nilce, Neuza, Isa, Maria Alcina, Carla, Leandro e Tatiana. Bem-vindos a todos, é um prazer imenso estar com vocês, tá? Eu sempre gosto de falar, né? O pessoal me chama de professor, mas professor só na profissão. Aqui a gente só organiza, porque todos nós que fazemos parte desse estudo aqui somos os professores. Nós vamos trazer aqui as nossas exposições, as nossas expressões do capítulo, né? E que saudade que eu tava de todos, hein? E que saudade, faz muita falta estudar toda sexta-feira aqui um livro que nos engrandece. É muito bom, é muito bom. Bom, eu acho que foi, vamos falar assim, pela empolgação toda, mas nós não fizemos a nossa oração inicial. Então, rapidamente, eu vou fazer a nossa oração inicial aqui para que a gente seja abençoado do alto, tá? Então, vamos acalmar todos os nossos corações, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a bênção de estar presentes nessa noite, num estudo que pode nos engrandecer, tanto a matéria quanto o espírito. Que esse estudo possa fixar dentro da nossa infinidade das encarnações, que possamos assim colocar em prática todos esses aprendizados e não esquecer que os irmãos que caminham ao nosso lado e que encontram os nossos caminhos também precisam desses ensinamentos e de alguma palavra que seja nossa. Que Deus possa abençoar esse novo estudo. E a todos aqui presentes, aqueles que estão em casa, seguindo conosco, durante os estudos, que assim seja, que assim seja. Então vamos iniciar aqui, vou dar passagem aqui para a doutora entrar. Faltou a doutora. Boa noite, Luciane, bem-vinda, viu? Boa noite. Saudade de todos, né? Pois é, bem isso. Bom, olha, para a gente começar os nossos estudos aqui, eu vou confessar bem que eu já estudei o livro Libertação, tá? Eu acho que muita gente também já estudou o livro Libertação, mas como o Chico sempre dizia, a cada leitura há uma nova descoberta, há um novo aprendizado. E este não é diferente. Para quem não estudou, tem uma surpresa muito grande no final do livro, que eu não vou dar spoiler aqui para adiantar,
as coisas a todos, né? Mas já adianto que tem surpresas e a cada capítulo são de uma infinidade de ensinamentos, assim como nós tivemos como os tambores de Angola, né? E André Luiz sempre vem com aquelas indagações, as curiosidades, né? E sempre os mentores, no final de cada capítulo, vêm com uma enxurrada de bênção para nos fazer refletir, né? E isso engrandece a nossa sensibilidade de observar e nos põe também a refletir sobre nós mesmos, nosso papel aqui na matéria, o nosso papel perante a sociedade, o nosso papel de acolher na fraternidade do nosso irmão que passa pela necessidade, né, na nossa caridade. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ainda Sim, bem. sim. Então pensa assim. Bom, vamos lá. Ó, tem pessoas lá já no YouTube que não conseguiram entrar, né? A Rosana de Campos, que está lá em Serrambi, lá em Pernambuco, tá? E a Clarinha, Maria Clara Bombarda, que faz parte do nosso grupo aqui. Eu acredito que ela deve estar em viagem e está acompanhando a gente aqui no YouTube também, tá bom? Bom, vou logo compartilhar com todos aqui o PDF do nosso livro. Eu vou pegar aqui, ó, vai mudar um pouquinho a tela. E o pessoal lá do YouTube vão ver uma outra tela já compartilhada com o PDF. Vai girar um pouquinho. Vamos ver lá. Pronto. Girou. Olha só. Para quem está em casa lá no YouTube, as janelinhas ficaram um pouquinho menores, né? Mas enfim, não tem problema. Então, assim, ó, ele começa com umas palavras de Emmanuel e são ensinamentos muito pertinentes, que eu rapidamente vou ler e nós vamos voltar para poder descrever algumas passagens ali que são muito importantes, tá? Então, Emmanuel começa assim, ó, ante as portas livres. Aí a gente comenta, né? Pô, mas já ir começando o livro, né? A gente chama até de prefácio, né? Com um prefácio, ante as portas livres, que são comentários de Emmanuel para André Luiz, ante as portas livres. Quantas portas livres a gente já não encontra na vida? Acredito que essas portas livres são portas de oportunidades e que estão ali livres das nossas escolhas, para as nossas escolhas. Falo isso porque a gente vai ver uma historinha muito antiga dos egípcios aqui, ó. Ele começa assim, ó, eu vou ler rapidamente para a gente ter um engajamento maior aqui, depois a gente volta. Ante as portas livres de acesso ao trabalho cristão e ao conhecimento salutar que André Luiz vai desvelando, recordamos prazerosamente a antiga lenda egípcia do peixinho vermelho. Olha só, parece isso me dá uma semelhança ali a alguns desenhos animados, mas depois a gente comenta mais sobre isso. No centro de formoso jardim, começa a lenda, né? Havia grande lago adornado de ladrilhos azul turquesa, alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas de outro lado através de grade muito estreita. Essa grade faz toda a diferença. Toda a diferença, tá? A gente vai assemelhar essa grade à nossa vida. E aí eu vou fazer um parênteses ali para a Emanuele ficar atenta a isso aí, ó. Vamos lá. Nesse reduto acolhedor vivia toda a comunidade de peixes e se refestelarem nédios e satisfeitos em complicadas locas frescas e sombrias. Elegeram um concidadão de Barbatanas para os encargos de rei. E ali viviam plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça. Vamos lá. Entre a gula e a preguiça. Guardem bem. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado por todos. Menosprezado por todos. Não conseguia pescar a mais leve larva,
nem refugiar-se nos ninhos barrentos. Os outros, vorazes e gordalhudos, arrebatavam para si todas as formas larvárias e ocupavam, displicentes, todos os lugares consagrados ao descanso. O peixinho vermelho que nadasse e sofresse. Por isso mesmo era visto em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado de fome. Bom, quando a gente começa a assemelhar esse pequeno trecho, colocando em prática a nossa vida, parece bem familiar, né? Bem familiar. Quem aqui está tranquilo? No reduto de trabalho, seio familiar, vida econômica. Reparem, olha só. Então, a gente tem ali muitos ensinamentos ali semelhantes à nossa vida. Porque quando a gente imagina em volta, a gente vê todos esses peixes gordalhudos, que ele falou, mas que são pessoas tentando sobreviver a todo custo. E querendo sombra e água fresca. E a gente repara isso. Quando a gente olha para as redes sociais, para o nosso meio de convívio, a gente vê uma busca frenética por prazer intenso. E um prazer que chega e vai embora no mesmo instante. E aquela grade, pequena e fina? Para mim, se assemelha mais às grades da nossa consciência, às grades da nossa mente. Os limites que nós colocamos para nós mesmos como sendo uma forma de nos educar, condenando até, em alguns casos, os nossos passos. Interessante. E ele continua. Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Quem tem uma vida frenética parece que não tem tempo para o lazer. Repararam isso já? Não tem tempo para o lazer nenhum. E o Beto colocou aqui no nosso chat, deixa eu abrir aqui, fazer a leitura, porque o pessoal de casa não consegue encontrar. Cadê o chat? Aqui, ó. Aqui. Pessoas egoístas que pegam o máximo para si e estão aprisionadas nas grades da consciência que evitam reflexão moral. Exatamente. Exatamente. Beto fez a leitura exatamente como nós estávamos orientando aqui. Então, olha só. Esse peixinho fez o inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço, arrolou todos os buracos nele existentes e sabia, com precisão, onde se reuniria maior massa de lama por ocasião de aguaceiros. Depois de muito tempo, à custa de longas perquirições, encontrou a grade do escoadouro. À frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo: não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Vou ler de novo. Não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Quantos de nós está na inércia da mesmice? Buscando o que eu vejo, né? O Mário Cortella falar. Pessoas mornas. Ah, tudo tá bom. Tá bom aqui, tá bom ali, mas reclama de tudo. Mas não faz nada para melhorar ou para resolver. Pessoas mornas. Mas ele teve uma reflexão. Optou pela mudança. Apesar de macérrimo pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas com grande sofrimento, a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Bom,
Ele atravessou a passagem porque ele era fino. E como dentro das nossas possibilidades de vida, de reencarnação, tudo está onde deveria estar, para o nosso aprendizado moral, o peixinho também. Por que ele é vermelho e os outros não? Por que ele era menor e os outros não? Por que ele era o mais fraco? Porque não conseguia disputar as larvas que comia naquele lago? E por que que o canícula corria atrás dele? Quer dizer, corria não, nadava, né? Atrás dele o tempo todo. Tem um porquê que nós não conhecemos. Naturalmente, a gente observa essas disposições, o peixinho estava sendo exercitado para continuar fininho. Porque a possibilidade chegou. A porta, para que ele possa conhecer outros ambientes, chegou. Só que precisava de uma reflexão. E precisaria de muito esforço, porque a grade da consciência dele foi vencida. Quando eu falei, observem a grade que nos personaliza ali pessoas fracas, pessoas indefesas ou impossibilidades de chegar, dar passos mais adiante, né? Chegou para ele também. E que ele venceu. E que com muito custo, assim como são as grades da nossa consciência. Para poder vencer, não é fácil. Não é tranquilo. E ele foi. Pronunciando votos renovadores, avançou o otimista. Avançou o otimista. Pelo rego d'água, encantado com novas paisagens, ricas de flores e sol que o defrontavam, e seguiu embriagado de esperança. Bom, eu pensei em a gente poder, de repente, voltar às expressões, mas eu acho que a natureza da inspiração que nos rodeia aqui, ela já se fez presente ali nos orientando a colocar a semelhança à nossa vida. Então, acho que não há necessidade de voltar no que eu já grifei ali, mas a gente vai comentando aos poucos. Então, veja bem, eu vou falar especialmente da Tati, por gentileza, Tati, me permita utilizar você como exemplo, tá? A Tati começou a correr, né, Tati? Pode utilizar, Cláudio. A Tati começou a correr. Ô, Tati, foi fácil começar a correr? Ou foi uma batalha contra você mesmo, somente mental? Não é fácil, até hoje não é fácil. Olha só. É um processo. Isso mesmo. Quando eu encontrei a Tati... É difícil todos os dias. Sim. Quando eu encontrei a Tati, a gente, por coincidência, se encontrou, né, num restaurante aqui. Ela estava comemorando o aniversário dela e eu fui comemorar com os professores da escola no qual eu trabalho, né, antes das férias, né? E ela falou, comecei a correr, comecei até a competir, mas olha, foi uma luta. Porque eu não corria. Olha só, uma luta principalmente mental. E como o peixinho ali, vencer essa luta mental não é fácil. Mas quando se vence, agora vamos dar a outra visão, né, Tati? Quais foram os benefícios que você teve de iniciar a corrida? Hoje, como você se vê? Os benefícios que traz a corrida para você? Então, eu entrei na corrida ainda por um processo de luto, né? Que o meu marido faleceu ano passado e eu estava ficando depressiva, e meus amigos começaram a convidar, Tati, vamos fazer alguma coisa. Eu já corria, mas eu não fazia isso regularmente, né? Eu era só quando eu queria. Então, eu comecei a fazer regularmente. E aí mudou total a minha vida. E ontem, Flauber, eu voltei no médico e ele tirou o meu glifagem, inclusive, porque eu sou pré-diabética. Olha só. E eu emagreci 10 quilos e os meus exames estão bem melhores, né? E estou contando como exemplo aí para vocês. E já tirou um dos medicamentos, que eu ainda tomo mais medicamentos. Eu tenho um cargo
meio difícil, chefia, então fiquei pré-diabética, fiquei hipertensa por não saber lidar muito com as coisas, assim, e esqueci totalmente de cuidar de mim, né? E aí isso aconteceu comigo. Mas olha só, os benefícios não param, porque não vão parar por aí. Já já você vai agregando mais benefícios ainda, né? Só que assim, é um processo muito difícil. Por exemplo, eu corro 6 horas da manhã, gente, porque eu trabalho e se eu não for esse horário, eu não consigo ir outro. Outras pessoas conseguem adaptar as suas rotinas um outro horário. É possível, tá? Não estou dizendo que todo mundo tem que correr esse horário. Mas tem Não, uma mas turma que vai antes de mim às 5h30. Então, sim, olha isso. O benefício foi tão bom da mudança que as pessoas condicionam, elas conseguem mudar as suas vidas para que elas façam naquele horário isso e é tão bom que consegue. sim, Então, sim. mudou sim, Flauber, Os, total. os benefícios, né? Isso É. mesmo. Uhum. Obrigado, viu? Vamos colocar assim, ó, os encarnados, os obsessores, a gente vai dando uma continuidade um pouco mais Sim, mas adiante, tá? é lindo ver o relato dela, porque ela tá conseguindo. Mas Mas todo mundo vai conseguir, viu? Eu acho que a gente girar a chavinha como a gente vai ver aqui na história, a gente vai conseguir. Tati, quer comentar alguma coisa? Eu só ia dizer que é o fato da gente sair da inércia, que nós acabamos de ler. É isso, É isso mesmo. né? Beto, é isso mesmo. Beto, Flaubert, só um comentário, assim, né, para a gente seguir. É, é muito importante essa primeira parte que nós lemos do texto, olhando o movimento do peixinho, né? uhum, Ele, teoricamente, o pequenininho, o mais fraco, mas que tinha os instrumentos talvez mais adequados. E a preocupação dele principal não é com ele mesmo, é com o próximo. Porque como o uhum, texto vai desenrolar, né? Então a preocupação dele é com o próximo. Então isso nos remete de volta aos ensinamentos de Jesus da questão do amor e da caridade, traduzido na prática da caridade, né? Então é isso que nós, em qualquer situação, é isso que nós temos que pôr à frente de tudo, né? A prática da caridade, se tiver alguma coisa do outro, ou culpa do outro, perdoar sempre, né? Trabalhar o perdão dentro de nós, né? Para que a gente possa estar firme. Mas esse é o exemplo que o peixinho já está nos dando ali. isso mesmo, Beto, bem lembrado. É tão pertinente que a gente, por isso que eu estou parando e colocando assim essa relação, essa semelhança com as nossas vidas, porque essa velha história, essa velha, vamos falar assim, que o Emmanuel colocou, né? Essa velha historinha do peixe vermelho é maravilhosa, que fez com que ele saísse de um ambiente da inércia onde ele estava, né, para adquirir novos caminhos, né? E olha só, e ele colocou aqui, ó, quando a gente sai, vislumbra, faz uma força e começa a ver os benefícios, a gente começa a ter esperança de melhoras e melhoras e melhoras, como a gente está vendo aqui, ó. Encantado com novas paisagens ricas de flores e sol, né? Que o defrontavam e seguiu, embriagado pela esperança. Deixa eu colocar aqui, ó. A Val apareceu também. Boa noite, Val. Fica à vontade, viu? E também chegou próximo aqui também, ó. O Eduardo Carlos, bem-vindo, viu? Bem-vindo. Fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade. Então, a gente dá continuidade assim, ó. Em breve alcançou o grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes, que com ele simpatizaram, instruindo-o quanto aos percalços da marcha e descortinando-lhes mais fácil roteiro. Então ele começou ali uma busca do aprendizado. Ele começou a receber aprendizado, mas porque ele buscou esse ensinamento. Ele começou a colocar no cotidiano dele. Então ele começou a entender todos esses percalços ali e como se livrar dessas agrúrias do caminho, né? Ele continua. Embevecido, contemplou nas margens homens e animais,
embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredo. Habituado com pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e agilidade naturais. Ou seja, quem você é, o aspecto que você for, você não vai perder. Se você está buscando conhecimento, entendendo de onde você saiu, porque o que está mostrando é isso, habituado com pouco. Era o comportamento que ele tinha lá no reduto, naquela lagoa artificial que ele vivia. De extrema simplicidade, jamais perdeu sua leveza, agilidade natural, ou seja, suas características fundamentais, o seu eu interior, que é a busca que nós fazemos, né? Conseguiu, desse modo, atingir o oceano, ébrio de novidades e sedentos de estudo. Quanto mais se busca o estudo, o conhecimento, mais você fica sedento por esse conhecimento. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que não sabe nada. É interessante. Eu só sei que nada sei. Isso é uma frase épica e que marcou a história do planeta. Eu sei que nada sei, porque de tanto conhecer, eu sei que eu não sei nada. Aí o pessoal fala, o professor conhece muito. Não, ele conhece daquilo que ele trabalha no cotidiano, no dia a dia. Agora, eu sou professor de ciência e biologia. Se eu for pegar para dar aula de história, de geografia, meu Deus do céu, eu passo fome, né? Tati? Eu só queria fazer um comentário que eu acho que o ser humano ele tem uma tendência ao comodismo, né? Uhum. A gente é assim. Sim. E a gente só muda, só modifica quando é forçado. Não é? E aí não sei, eu acho que a maior parte é assim, quando te acontece alguma coisa na vida assim que te força. Chacoalha, né? Dá um chacoalhão. Aí então, a gente vai. É a lei da inércia que logo vem da ação e reação. E que dependendo da gravidade, te derruba para mais ou para menos. Isso são as 3 leis da física, tá? As 3 leis de Newton. Inércia, ação e reação e da gravitação. Olha só, as leis da física atingindo nossa vida, tá? Então, a gente dá continuidade assim, ó. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia para quem toda a água do lago em que vivera não seria mais que diminuta ração. Deve ter encontrado uma baleia azul no caminho, né? Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela, mas que devia e foi tragado com os elementos que lhe constituíam a primeira refeição diária. Se alguém já viu aí pela TV, né, ou pelo YouTube, em algum lugar ali, uma baleia se alimentando, é magnífico. A boca dela ela engole ali milhares de litros de água, contendo ali os animais que ela vai se alimentar. E o peixinho foi junto. Tá lindo, mas os animais que ela tá alimentando. Para quem tá dentro da boca, não tá lindo, não, né? Bem por aí. Desculpa te interromper, mas eu não te interromper. Pra Tranquilo. ela é lindo, ela tá fazendo dela, mas Sim. os animais que ela tá se alimentando não é lindo, não. E ele continua assim, ó. Em apuros, o peixinho aflito orou ao Deus dos peixes. Isso a gente tem que grifar. Rogando proteção no bojo do monstro, e não obstante as trevas em que pedia salvamento, sua prece foi ouvida, porque o valente cetáceo começou a soluçar e vomitou, restituindo-os às correntes marinhas. Então vamos colocar de novo para o nosso cotidiano. Quando a gente se reporta com fervor a Deus? Beto, passa a palavra. Ô, Flaubert, por que eu ri aqui? Quando eu li Deus dos Peixes, isso criou um link na minha cabeça
com o estudo anterior, né? O Tambores de Sim, Angolas, em que a exatamente. gente está procurando combater os preconceitos, né? Porque se, por exemplo, se aquele peixinho fosse da Umbanda, provavelmente ele falaria assim, ele oraria, ia fazer uma oração ao Oxalá, ou Olorum, né? Se ele fosse Sim, um evangélico, ele ia chamar Javé, né? Se ele fosse um aham, espírita, né? Talvez se reportaria diretamente a Jesus, né? Então, assim, eu virou uma metáfora para mim os deuses dos peixes, né? Dizendo sim, que todos sim, nós, não importando a nossa religião, onde nós estamos, né? Nós vamos nos ligar ao divino, né? Através daquilo que a gente acredita. exatamente. Cada um tem a sua divindade ali, né? Val, Aparecida, você quer comentar alguma coisa? Você ligou a mãozinha do aplicativo? Se quiser comentar, liga o microfonezinho na tela e a gente conversa. Oi, Isso. boa noite a Boa todos, viu? noite, bem-vinda, viu? Obrigada. É que eu não estava no grupo de sábado e o Rodrigo queria me avisar. O Rodrigo é meu filho, a Manuela é minha sobrinha. E eu fico Bom, muito feliz da Manuela estar aqui, porque a Manuela é uma vencedora. Eu à queria vontade. dizer só que nós, seres humanos, trazemos mais ou menos íncito dentro da gente essa. Agora eu vi quem é! A Val! Agora que eu vi, eu só tô vendo sua testa no vídeo. A Val, ela é esposa do meu ex-tio. Aliás, ela é ex-esposa do meu ex-tio. E a Val é uma pessoa muito espiritualizada. E é Isso, uma isso. querida. Ela é uma pessoa assim. Que a vida injustiçou muito ela. Mas, Manu, ó, vamos fazer assim, vamos deixar ela comentar, senão a Val, gente depois não a gente se termina fala. hoje. Vamos Beijo. deixar ela comentar. Então, Flaubert, queria dizer assim, que nós, seres humanos, acredito que quando existe essa proposta da reencarnação, que foi feito todo um planejamento para a gente se redimir, né, das falhas, e eu acho que todos nós trazemos íncitos dentro de nós a necessidade da subida desses degraus de evolução. Uhum. Né? Acontece que quando reencarnamos pela lei de esquecimento, muitas vezes falhamos neste propósito, né? E o Beto estava comentando esta questão da grande mescla que tem de crenças, né? Todas levam ao Pai. E eu só queria fazer um comentário aqui, que já que nós estamos falando dessa oração dos peixinhos, tudo que em perfeita consonância com a natureza, né? O que acontece? Nós também somos responsáveis nesse aspecto para ajudar na evolução dos nossos animais. E o Chico Xavier, uma vez, ele passeando pela orla marítima, ele ficou extasiado de ver, e o Geraldinho Lemos conta isso, né, numa palestra, que uma moça, dentro dessa crença dela, dos orixás, ela foi até a praia, ela acendeu uma vela, fez uma prece tão sentida, e deixou essa vela na areia. E o Chico estava passando, e o Chico viu quando os espíritos de luz saíram de dentro do mar, recolheram aquele pedido e adentraram dentro do mar. Porque o Chico deixou para nós que, assim como no nosso meio terreno existem milhões de espíritos de luz trabalhando a nosso favor, a gente não faz ideia da quantidade de espíritos de luz que estão trabalhando dentro dos mares. Sim, é por isso que assim, ó, nós estamos nesse estudo, né, praticamente para a gente poder lançar também a instrução para as pessoas que não é só o que a gente conhece ali, né, que é bem bonitinho, é o que a gente conhece desde a infância, e muitas vezes a gente acaba assim criticando ou rotulando outras religiões. Porque quando a gente pega a princípio, Jesus não falou de nenhuma religião. O cristianismo foi criado exatamente porque ele, falando com seus apóstolos, os apóstolos passando a mensagem de Jesus, depois de sua morte, os apóstolos foram chamados de
cristãos, aqueles que seguiam a Cristo. Então deu-se o nome de cristianismo. E ali tem todas as vertentes. Todas as religiões criadas foram criadas pelo homem, né? Quando a gente está estudando, desde o primeiro estudo lá, Evolução em Dois Mundos, depois A Caminho da Luz, a gente percebe isso tranquilamente. Mas é bem isso mesmo, Val. Obrigado mesmo pela explanação. E a gente está aqui para a gente poder disseminar. Tanto é que o nosso antigo estudo foi Tambores de Angola, da Umbanda, que é maravilhoso. É maravilhoso, né? Mas obrigado, viu? Eu que agradeço. Vamos dar continuidade aí. Vamos continuar, que a gente está quase em Depois eu cima. falo com você. Vamos deixar o Flaubert falar aí. Deixa eu colocar aqui o nosso PDF pessoal lá do YouTube. Ó, então a gente continua assim, ó. Cadê? Aqui, ó. Pronto. O pequeno viajante, ele colocou assim, ó. Deixa eu só desativar aqui o microfone. Pronto. Aí ele continua assim, ó. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Plenamente transformando em suas concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos, estudiosos e delgados, tanto quanto ele, junto dos quais se sentiam maravilhosamente felizes. Bom, aqui vem aquela máxima do espiritismo, né? Que a gente fala espiritualismo, vamos colocar assim, as afinidades. Muitas vezes eu me deparo com alguns alunos que reclamam, mas o fulano não quer mais ser meu amigo, coisas da adolescência, né? E qual que é o comentário? As amizades são rotativas, que os nossos objetivos e anseios mudam também. E as afinidades atraem o semelhante para com o semelhante. Se a gente reparar bem, os nossos amigos de hoje são os amigos que têm os mesmos propósitos que a gente. Aquelas amizades muito antigas, né? Pode até ter propósitos diferentes, mas a gente não entende, já entende, né? Segundo a espiritualidade, estão com a gente há tanto tempo e sempre a gente se vê. E muitos outros, como é o caso aqui, eu vou contar em particular com o Beto, que nos conhecemos através desse estudo e que quando nos vimos a primeira vez frente a frente, parecíamos amigos antigos. Que foi muito engraçado. Então, assim, a gente sabe que vem de vidas anteriores, que vem da jornada para nos ajudar e que as amizades, elas nos ensinam e também aprendem com a gente. E são as afinidades, né? Então, aqui aconteceu o mesmo também com esse peixinho aqui, ó. Ele continua. Vivia agora sorridente e calmo no palácio de coral que elegera com centenas de amigos para a residência ditosa. Quando, ao se referir ao seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, de vez que, quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude, que é aquela onde ele morava, né, continuariam a correr para o oceano. O peixinho pensou, e sentiu imensa compaixão daqueles que convivera na infância. Deliberou consagrar-se à obra do progresso e salvação deles. Olha só, o que diz Jesus? Conhecereis a verdade te libertarás. E qual é a maior bandeira que Jesus trouxe para a gente? O amor e a caridade. Se você conhece, você orienta, você estende a mão e orienta. Agora, o que as pessoas vão fazer com aquela orientação não cabe mais a nós. Cabe a um livre-arbítrio deles. De todo o coração. Não adianta a gente estender a mão para aquele que não quer auxílio, que isso já aconteceu. E vai continuar acontecendo. Porque a gente sabe aonde vai parar. De repente, uma atitude, um gesto, um comportamento. Mas
A pessoa tem que dar o primeiro passo, como aconteceu com o peixinho aqui. E ele continua. Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhes a tempo valiosas informações? Não hesitou, fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores, que, com ele viviam no palácio de coral, empreendeu comprida viagem de volta. Tornou ao rio, do rio dirigiu-se aos regatos, e os regatos se encaminhou para os canaizinhos que conduziam ao primitivo lar. Esbelto e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulando pela proeza do amor que efetuava, supôs que o seu regresso causasse surpresa e entusiasmo gerais. Certo, a coletividade inteira lhe celebraria o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, repimpados nos mesmos ninhos lodacentos, protegidos por flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas, minhocas desprezíveis. Gritou que voltara à casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém ali havia dado pela ausência dele. Ridicularizado, procurou então o rei de guelras enormes e comunicou-lhe reveladora aventura. Soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo, permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor desprezado, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de momento para outro. Lá fora, corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos repletos de seres diferentes e, por fim, o mar, onde a vida aparece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço de tainhas, salmões e trutas e esqualos. Deu notícias do peixe-lua, do peixe-coelho e do galo do mar. Contou à vida o céu repleto de astros sublimes e que descobria árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praieiras, monstros temíveis, jardins suspensos, estrelas do oceano, e ofereceu-se para conduzi-los ao palácio de coral, onde viveram todos prósperos e tranquilos. Finalmente, os informou de semelhantes felicidades, porém, tinha igualmente seu preço. Esse é o detalhe crucial. Finalmente, os informou de semelhante felicidade. Jesus não veio trazer a boa nova? Trazer o reino dos céus? O reino de Deus? Porém, tinha igualmente seu preço, como Jesus nos disse. Deveriam todos emagrecer, convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tantos vermes de locas escuras, e aprendendo a trabalhar, a estudar, tanto quanto era necessário. Aventurosa jornada. Olha só. É nesse ponto aqui, até o Beto está colocando, aí eu vou colocar para vocês também já o chat, que a gente vê todo o evangelho de Jesus e agora a tradução de Kardec dos evangelhos trazidas pelos Espíritos, que é o Consolador prometido. Por que eu sofro? Por causa disso, disso, disso. O que eu devo fazer? Isso, isso e isso. Está tudo descrito. Porque nós não entendemos o que Jesus veio falar há mais de 2000 anos. E nenhum desses peixes que estavam nesse lago artificial entenderam o que o peixinho veio mostrar, veio trazer. Olha só. Lu, quer comentar? Fica à vontade. Na verdade, eu ia comentar isso mesmo que você falou, né?
Nós somos os peixes gordos que comem larvas, né? Uhum. E o peixinho nada mais é do que a resposta dos nossos pedidos. Então a gente Exatamente. pede, os benfeitores vêm, o Consolador vem, nos mostra, mas a gente continua lá paradão comendo larva. Tanto que nós estamos reencarnando, vindo de outro planeta, e estamos aqui até hoje lutando para não sair ainda. Exatamente. Esse E a tempo gente faz todo. força, né, para realmente, como você disse, né, a gente faz força para não sair da inércia, É, né, para a gente se manter ali, mesmo aquilo diante dos nossos olhos. exatamente. É tudo descortinado. A gente pediu, é tudo descortinado para nós, mas tem seu preço. Tem Você seu se preço. machuca, você corre riscos. Exatamente, exatamente. E às vezes está mais fácil assim, né? Então não reclama, né? Uhum. Era Bom, e só ele isso, mas você já tinha. continua. Oi, desculpa, Lu, desculpa. Não, era só isso. Você já estava indo para essa veia aí. Obrigado pela explanação. Ó, então, todos deveriam trabalhar, estudar quanto necessário na venturosa jornada. É o que nós estamos tentando fazer, estudar. Mas será que o estudo, as palestras e todas as orientações da Umbanda, do Candomblé, quando recebem as entidades, quando ouvem, vamos falar assim, as inspirações da nossa intuição, será que a gente coloca na prática? Eu, assim como alguns, aqui o Beto também, né, outros também podem ser, somos palestrantes. O primeiro a ouvir a palestra somos nós mesmos, pela intuição dos espíritos, e a gente acaba ouvindo. E é difícil, porque você precisa colocar isso em prática, e não é fácil. Rodrigo, quer comentar? Fica à vontade. Oi, gente. Então, o Flaubert, eu queria comentar assim, que essa passagem, né, que a gente está vendo no Peixinho, embora ela seja uma alegoria que nos incita a gente sair da nossa inércia, isso me fez lembrar um fato verídico que está descrito até no Evangelho, se não me engano, no Evangelho de Marcos, que é a história do Bartimeu. Porque o Bartimeu, ele era um cego e usava uma capa. E na época do Império Romano, como tudo era muito organizado ali, só as pessoas com deficiência eram permitidas usar aquela capa como sendo uma permissão para elas mendigarem. E na passagem que descreve no Evangelho, quando Bartimeu passa, Bartimeu, sabendo que Jesus passava ali, Bartimeu começa a chamar Jesus, filho de Maria, tenha piedade de mim. E o povo falava mais alto, para de falar e tal. E ele começava a falar cada vez mais alto. E aí que Jesus fala, vinde a mim. E Bartimeu, então, joga a sua capa para ir até Jesus. E aí aí Jesus pergunta, o que queres que eu faça? Ele fala, para enxergar. Aí ele fala, sua fé te salvou. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Mas a hora que Bartimeu joga a capa dele, ele joga aquilo que dava a ele a autorização de pedir o dinheiro e a ajuda por ele não ter a visão para enxergar. Então ele teve um ato de coragem de sair da inércia dele para poder descobrir um novo mundo. Né? Através da confiança que ele tinha em Jesus, ele deixou a capa dele, saiu daquela situação de... Como é que eu posso explicar? Aquela situação Comodidade, né? Porque de recebia comodidade, de dinheiro, conforto. recebia comida, né? Isso, e buscou algo melhor, né? Eu acho que vem até o encontro disso que a gente está falando sobre o peixinho, que ele saiu da sua inércia para buscar algo melhor. Exatamente. Né? E a gente tem um caso concreto descrito no próprio Evangelho. Bom, bem lembrado, o Rodrigo comentou bem, e eu vou lembrar também que todas as curas de Jesus partiram do mesmo pressuposto, de buscar, buscou, foi até Jesus e a fé da pessoa que curou ela, né? Bem lembrado, Rodrigo, obrigado, viu?
Bom, a gente vai dando continuidade aqui, a gente já estamos estourando o tempo, mas vamos continuar, porque falta só alguns trechinhos, tá? Assim que terminou, gargalhadas estridentes coroaram-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios e oceano era mera fantasia de cérebro demente. Conheço essa história, hein? E alguns chegaram a declarar que falavam em nome de Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. Meu Deus, parece até, vamos colocar assim, é algo que é bem recente, né? Olha só. Bom, aqui. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se a ele em companhia dele até a grade de escoamento. Tentando de longe a travessia, exclamou borbulhante: Não vês que não cabe aqui nenhuma só de minhas barbatanas? Grande tolo, vá-te daqui, não nos perturbe o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Olha só, centro do universo. Ninguém possuía vida igual à nossa. Olha isso, já passou pela nossa história. A Terra sendo o centro do universo. Olha isso, já passou pela nossa história, tá? Expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou viagem de retorno e instalou-se, em definitivo, no Palácio de Coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível, e o poço onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer atolada na lama. O esforço de André Luiz, buscando acender luz nas trevas, é semelhante à missão do peixinho vermelho. Encantado com as descobertas do caminho infinito, realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento, volve os recantos da crosta terrestre, anunciando aos antigos companheiros que, além do cubículo em que se movimentam, resplandece outra vida, mais intensa e mais bela, exigindo, porém, acurado aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação. Fala, informa, prepara, esclarece. Há, contudo, muitos peixes humanos que sorriem e passam entre a mordacidade e a indiferença, procurando locas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. Esperam um paraíso gratuito com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo. Mas, sem André Luiz e sem nós, humildes servidores da boa vontade, para todos os caminheiros da vida humana, pronunciou o pastor divino as indeléveis palavras: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Emmanuel, 1949. 4 anos depois da Segunda Grande Guerra. Eu gosto de lembrar muito bem o pontual à Segunda Grande Guerra, porque uma das manchas do nosso planeta. Bom, vamos lá. Beto, pode ficar à vontade. Bom, Clóvis, assim, esse primeiro trecho, né, do livro, ele é incrível e ele nos convida a ultrapassar as grades, né? Porque mesmo nós, alguns aqui que eu até conheço que nós trabalhamos juntos, né? E mesmo nós que somos médiums, muitas vezes, que trabalhamos lá no Centro Espírita, nós não temos noção daquilo que nós estamos fazendo. A gente sequer imagina que, além das grades que ele vai apresentar nesse livro, existem cidades inteiras edificadas em outras esferas, né? Que o pessoal
em geral chama de umbral. O pessoal acha que as cidades estão só lá onde estão as colônias, mas não. Vai descendo, né, nas trevas, no abismo, em todos os lugares, laboratórios, cidades, tecnologias. Existe todo um outro mundo que é muito maior que esse mundo, que abriga 3 vezes mais ou mais, né? Se eu não me engano, as expectativas abriga mais de 20 bilhões de seres, né? E nós aqui na crosta nem fazemos ideias disso. Nós estamos aqui preocupados com o cartão de crédito nosso, né? Estamos preocupados com as coisinhas do dia a dia, sendo que tem todo esse mundo maravilhoso. E só para eu finalizar, né? Tem uma coisa, o Flaubert sabe disso, né? Eu treino bastante projeção astral. E a projeção astral, ela é uma coisa anímica, ela não é mediúnica a princípio, né? Então, qualquer um pode fazer. E ao treinar a projeção astral, a gente consegue, junto com os mentores, sair e verificar parte deste mundo. Mas para isso a gente precisa estudar, porque eles não vão mostrar para a gente aquilo que a gente não estudou antes, porque senão a gente assusta, a gente não vai compreender. Então, para essa expansão, né? Fica esse convite aqui para que todos continuem firmes nos próximos capítulos, porque será incrível, pessoal. Será demais, demais, demais mesmo. Passo a palavra, Manu, fica à vontade. A gente vai resumindo, viu, Manu? Para a gente poder finalizar, Não, tá? vou resumir bem rápido, que eu já atrapalhei muito hoje. Eu não sei vocês, mas eu, em toda atitude que eu tomo, em toda palavra que eu falo, eu sempre sinto. Eu não sei se é intuição ou se é meu mentor espiritual me orientando, que eu sei que eu tô falando o certo ou errado. E eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito passiva em tudo. Eu sempre tento ver o lado do outro, eu sempre tento fazer o melhor para todo mundo. E completando o que ele disse, o que o Beto disse, eu tento levar minha vida assim. Às vezes eu me coloco por baixo para deixar sobressair o que o outro tá à vontade do outro. E eu sei que a gente tem, todo mundo tem uma missão aqui para cumprir, tá? Todo mundo cumprindo uma missão. E isso diz muito sobre tudo que a gente estudou hoje, porque eu penso que o que eu sinto, né? O que eu sinto no meu íntimo. A gente está aqui cumprindo alguma missão que foi nos dada e que a gente tem que gerar o menor impacto possível na missão que nos foi dada, né? Vai aprendendo ao longo do caminho, né? Só que às vezes tem missões que não são nossas. E a gente tem que lidar com elas, e vamos lidar com elas, né? Mas a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo aos poucos. Isso. Né? Não vou atrapalhar mais. Beijo. Beijo, Val. Fica à vontade. Não, só falar que a Manu acabou de me dizer que ela ajudou aí a criar o grupo com você, né? Eu fiquei muito contente, né? A gente estava conversando ali. E eu queria complementar, assim, que o plano reencarnatório, ele é tão rico, ele é tão minucioso, que Deus agrega não só as pessoas que vão constituir a família, mas aquelas que vão nos servir de apoio nas provas que temos que passar, nos resgates que temos que colher. E realmente, muitas vezes, as situações não são nossas, mas como nós fomos colocados ali como apoio, às vezes, de todo aquele programa para ser cumprido, e Deus nos capacita para isso, muitas vezes com a nossa mediunidade, né? Que a gente sabe que também é inata em todos eles, em todas as pessoas, algumas mais desenvolvidas que outras, mas sempre para nos burilar, nos ajudar na evolução e nos colocar sempre numa escalada cada vez melhores, né? No cumprimento dos nossos deveres. Então, eu acredito que
até novamente falando de Chico, porque eu era uma frequentadora assídua do grupo da prece em Uberaba, né? Desde os meus 16, 17 anos. Então, eu tinha essa convivência muito assim, acirrada lá em Uberaba. E o Chico deixou até uma vez ali conversando conosco, que grande lá de Capela, que foi reencarnando, muitas pessoas estavam encarnadas ali em Minas, ali no Triângulo Mineiro, por causa de um resgate muito grande. Então, todos tinham as suas próprias provas, suas próprias caminhadas, mas estavam todos inseridos no mesmo grupo de apoio e de resgate mútuo. E aí, o que acontece? De uma forma ou de outra, através das trajetórias da vida, essas pessoas acabavam se encontrando em determinado momento, que era o momento, talvez, do despertar, o momento... Opa, eu vou te interromper, porque a gente tem um resgate na nossa família que a gente está resgatando, né? Só falei isso e vou bloquear agora. Então, eu acho que é bem por isso que nada, as pessoas falam, isso foi por acaso. Não, tudo é milimetricamente projetado, estudado, é um plano reencarnatório. A única coisa que temos assim, uma diretriz, não temos interferência no nosso livre-arbítrio. Eu quis dizer assim, que tudo faz parte de um plano milimetricamente engendrado para dar certo. A reencarnação não é ao acaso. Tudo é muito bem planejado e leva muito tempo. É óbvio que, dentro deste planejamento, a única coisa que não vai acontecer é interferência no nosso livre-arbítrio. Mas o plano está aqui. Você deve cumprir dessa forma. Se você vai cumprir dessa forma ou não, é um problema seu. Então, às vezes, diante da situação efetiva para a qual nós nos reencarnamos dentro daquele grupo, no momento em que acontecem as grandes tragédias, é ali que vai se revelar o nosso grau de evolução. Se realmente o tempo em que estivermos nos preparando no plano espiritual vai surtir efeito aqui. Agora é a hora da prova. Vamos fazer a prova. E aí cabe a nós, no meio dessas situações assim difíceis, extremamente difíceis, o perdão. E quando você se perdoa em primeiro lugar, e você perdoa a todos ali, independente do que aconteceu, você está liberto, você encontra aquilo que eu chamo assim, felicidade, porque é diferente das alegrias. Nós temos muitas alegrias na vida, mas quando o ser humano chega ao ponto de encontrar a felicidade, ele cumpriu o que ele vinha fazer aqui. Exatamente. Porque é muito difícil de ser atingida. E a felicidade é permanente, né? Sim, ela é permanente. Permanente, junto com ela vem a paz, a serenidade de você saber que você está indo na direção certa, no caminho certo. Você não tem dúvidas, você não tem sobressaltos, você não tem angústias, você não tem arrependimentos. Você sabe que você está seguindo o plano. De alguma forma você sabe. Dentro do coração. Muito esclarecedor, viu? Porque assim, muitas pessoas se perguntam, né, qual o caminho, que será que eu estou fazendo certo ou errado. Então, essas explanações suas é muito enriquecedor para a gente poder entender também, levar isso ao nosso cotidiano. E a gente vai ter a sensação do estar fazendo bem e estar fazendo errado, né?
E a gente vai seguindo ali para poder ter esses aprendizados. E eu só queria concluir assim, que eu sempre estive perdida nesse mar de dúvidas, mesmo estando dentro de um ambiente espiritualizado, mesmo estando encaminhada na doutrina, mas eu não conseguia efetivamente parar para trabalhar. Eu começava a trabalhar, parava. Aí eu só ia ao centro quando eu estava muito mal. E aqui em casa, o Rodrigo, minha mãe, você precisa ir, mãe. São os chamamentos, né? Mas São os aí chamamentos. chegaram na minha vida dores extremas, aquelas dores que são para você sucumbir. Era um momento era o meu momento ali, de eu errar ou de eu passar. Graças a Deus eu passei, porque eu perdoei. E neste momento dessas grandes dores, você vai moldando o seu espírito, de repente, quando você vê, você está fazendo, a dor te dilapida. E aí você ela vai ensinando, né? A dor é educativa, ela vai ensinando, né? Vai ensinando muito mesmo. Era só isso. Tá, brigadão, viu? Pessoal, vamos finalizar então, e a gente vai dando andamento assim para a gente poder ter um dinamismo maior nas nossos encontros, porque a gente foca bastante na parte do livro, nos ensinamentos do livro, a gente vai se comunicando ali, vendo os aprendizados, colocando ali para a gente ficar essa reflexão. Então, o que a gente vai pedir para os próximos estudos, né? Para a gente poder, quando tem alguma intuição para poder refletir sobre aquele ensinamento, a gente explana, a gente expõe, tá? Para a gente não ficar com um vídeo muito longo. Mas esse foi o primeiro, a gente vai se adaptando, a gente vai chegando ao fim aqui, tá bom? Ó, eu vou lá fechar no YouTube o nosso estudo, já volto aqui para a gente poder conversar, tá? Vou pedir para todos fecharem o microfone, eu já volto aqui para a gente poder fazer o encerramento, tá bom? Roberto. Bom, pessoal, e esse foi mais um não, né? O primeiro capítulo desse livro maravilhoso que foi Libertação. Esse foi só o prefácio, ou seja, os ensinamentos de Emmanuel e simplesmente um comentário maravilhoso que Emmanuel fez de André Luiz. Assim como foi colocado aquele peixinho vermelho que estava lá naquela lagoa artificial, que teve todo o trabalho, o estudo, a força de vontade de buscar novos ambientes, novos redutos, descortinou para ele uma imensidão de aprendizado, uma diversificação de seres que só trouxe benesses. E assim como o peixinho vermelho, como diz Emmanuel, André Luiz vem da espiritualidade, de conhecer diversos ambientes, diversos planos espirituais, trazendo para a gente aprendizado. E sempre, sempre nos orientando. Estudo, trabalho, amor, paciência, perdão. Se você gostou desse estudo, compartilha para quem precisa. Curte esse vídeo, né? Se inscreve no canal. Se você já é inscrito, confere se você está inscrito. Geralmente o YouTube ele tira alguma inscrição ou outra. Confere e dissemina. Porque também você disseminar a espiritualidade também é um gesto de caridade. Vejo a todos no nosso próximo encontro, semana que vem, às 20 horas, com o primeiro capítulo. O trabalho todo, o ensinamento de André Luiz. Muita paz, muita luz a todos.